O que é globalismo? Quais são as características da segunda civilização? E sobre a Torre de Babel? Você conhece os detalhes dessa história bíblica? São apenas alguns assuntos que discutiremos na pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Baixem o nosso esboço aí na descrição do vídeo, é muito facinho baixar, basta clicar e o download vai começar automaticamente. O esboço está cheio de referências bíblicas que não tem na lição e várias informações que irão complementar e lhe auxiliar durante a ministração de sua aula. Vocês podem nos ajudar, não custa nada. É apenas inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu joinha e aí nos comentários deixe a sua dúvida e nós aqui do canal, à medida do possível, iremos respondê-las. Aos irmãos que colocaram aí o nome, colocaram aí a cidade de onde estavam assistindo essa pré-aula, Deus lhe abençoe ricamente. Os irmãos de vários estados aqui do Brasil. Brasília, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos do Rio de Janeiro, principalmente os irmãos aqui de Pernambuco. Deus abençoe ricamente vocês. Deus compense, Deus lhes presenteie. Meus irmãos, compartilhem boas coisas. Sejam propagadores de boas novas. Amém? Vamos à nossa pré-aula de hoje. Durante esse primeiro trimestre do Conhecer de Vocês, que estamos estudando uma revista de escola dominical publicada pela CPAD e comentada pelo pastor Cláudio Nor de Andrade. Temos aprendido muito com esses comentários. Temos aprendido sobre a antropologia bíblica, o estudo do homem, durante a ministração dessas lições. O tema geral da revista é a raça humana, origem, queda e redenção. E durante os dias em que estamos estudando essa revista, temos caminhado já por algumas lições, chegando até a lição de número 9, que será ministrada no domingo, dia 1º de março de 2020. E o assunto da lição é o primeiro projeto de globalismo. Dentro dessa lição, temos aqui alguns objetivos específicos apontados que precisam ser atingidos com intuitos pedagógicos, e o primeiro deles é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Isto fala dos homens pós-diluvianos. O segundo é explicar o globalismo de Babel, e aqui definiremos a palavra globalismo. E em terceiro lugar, expor a intervenção de Deus em Babel, o modo como Deus lidou com aquela situação, como Deus ele corrigiu o comportamento pecaminoso daqueles homens. Se fizermos isso, cumpriremos o objetivo geral da lição. Acompanhe sua revista, que é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. O globalismo afronta os propósitos de Deus? O que seria globalismo? Globalismo é diferente de globalização. Globalização diz respeito a um conceito econômico. Fala do livre comércio, das negociações com o exterior, de importação e exportação. Já o globalismo é uma coisa totalmente diferente. E não podemos tomar um termo como sinônimo de outro. Veja o conceito de globalismo. Globalismo refere-se a forças supranacionais que não fazem parte de uma nação soberana. Forças externas que impõem, forçam as suas vontades, as suas ideologias, os seus desejos, os seus pensamentos de forma não democrática, forçadamente, em nações que são soberanas. É um ataque à soberania de uma nação. São homens
que se juntam com o processo de delinear e dirigir as civilizações em escala global, ou seja, todas as civilizações. Isso aqui não tem nada a ver com teoria da conspiração. Isso acontece, um exemplo de uma instituição que tem objetivos de globalismo é a ONU. Eles tentam, em uma escala global, influenciar as áreas econômica, religiosa, científica, política, por meio de intervenções e decretos. Eles atacam a soberania de uma nação. Veja que, dentro de nossa lição, simplificando esse conceito, globalismo diz respeito a uma união global, isso dentro do contexto da nossa lição. Diz respeito a uma união global, todos os homens pós-diluvianos se uniram em torno de um objetivo em comum. Que objetivo em comum eles tinham? Afrontar descaradamente os propósitos de Deus. Olha, sabemos qual é a vontade de Deus. Deus disse uma coisa, mas vamos unir todo mundo aqui e vamos desobedecer. Ninguém vai obedecer à ordem de Deus, não. Veja que o primeiro projeto de globalismo, expresso na Bíblia em Gênesis capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, a edificação daquela torre, daquele zigurate, e a construção de uma cidade, diz respeito a uma união em prol de desobedecer os mandamentos divinos. Vamos então ao nosso texto áureo, que nos diz assim: por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo de número 9. Meus irmãos, o nosso texto áureo é muito importante dentro de nossa lição. E quero aqui contextualizá-lo, falando acerca da diferença, ou melhor dizendo, da divisão do livro do Gênesis e os 3 juízos de Deus sobre o pecado na primeira parte do livro. O livro ele pode ser dividido de uma forma bem simples em 2 partes. A primeira parte do livro estende-se do capítulo 1 ao capítulo de número 11. E nesses capítulos temos a história primeva. O que é a história primeva? É a história da criação, né? A história como o mundo veio a existir, a história de Adão e de Eva, o primeiro pecado, a primeira civilização e outras coisas mais, até o capítulo de número 11, história primeva. Em segundo lugar, a segunda metade do livro vai dos capítulos 12 ao capítulo de número 50. E os holofotes mudam, né? As câmeras mudam. Não é mais uma história sobre termos gerais, agora é uma coisa bem específica, pois o autor do livro do Gênesis, Moisés, ele passa a focar em Abraão e em seus descendentes, Isaac, Jacó e José. E com isso ele nos lega o berço da história do povo de Israel, as origens da nação de Israel. Essa é a divisão mais básica do livro do Gênesis, capítulo 1 ao 11, capítulo 12 ao capítulo de número 50. Dentro da primeira metade do livro, que fala sobre a história primeva, está inserido justamente o nosso texto áureo. E dentro desses primeiros 11 capítulos, temos aqui 3 grandes juízos de Deus sobre o pecado. Há um quarto, mas faz parte da segunda metade do livro, que foi justamente a destruição de Sodoma e Gomorra. Dentro da primeira metade do livro, temos aqui os três grandes juízos de Deus. O primeiro deles foi a expulsão de Adão do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, a Bíblia diz: o Senhor, pois, o lançou fora do jardim. Como consequência de sua desobediência, Adão foi expulso do jardim, que era um símbolo da comunhão com Deus, não só com o homem, mas também com sua criação. Adão estava expulso do jardim, não teria mais comunhão com Deus. E em segundo lugar, o segundo juízo de Deus, o segundo grande juízo de Deus, foi o dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo de número 17, a Bíblia diz: e esteve o dilúvio sobre a face da terra 40 dias. 40 dias e 40 noites. Foi o segundo grande juízo de Deus dentro da primeira metade do livro do Gênesis. E o terceiro grande juízo foi justamente o assunto da nossa lição de hoje. A confusão de línguas em Babel. Aquilo que o autor da lição coloca como o primeiro projeto de globalismo. Veja o juízo de Deus em Gênesis 11, ou melhor dizendo, Gênesis capítulo 11, versículo de número 7.
desçamos e confundamos. Veja que, dito isso, o nosso texto áureo, ele fica bem contextualizado. Já estamos aqui no clima da nossa lição. A nossa verdade prática nos diz assim: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Já sabemos o que significa globalismo e qual é a sua conotação dentro de nossa lição. No entanto, vale aqui ressaltar dentro da nossa verdade prática, porque o autor da lição ele está nos introduzindo à história bíblica, de que Deus revela à nação pós-diluviana claramente a sua vontade, os seus desígnios, os seus desejos e os seus propósitos para os homens daqueles dias. E não foi uma vez ou duas, pelo menos 3 vezes, Deus fala a Noé e aos seus descendentes. Olhe Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 17, nos diz assim a parte B: povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a face da terra. É a primeira vez que Deus expressa qual era o seu desejo, qual era a sua vontade naquele momento. Gênesis, capítulo de número 9, versículo 1, temos a repetição dessa ordem. Diz assim: e abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes. Não foi uma ordem só para Noé, foi uma ordem para Noé e para seus filhos. Aquela ordem, ela deveria ser obedecida por aquela geração. O que foi que Deus disse? Deus disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Dentro do conceito de encher a terra, está subentendido que eles deveriam se espalhar e multiplicar-se nos 4 cantos da terra. A segunda vez que Deus se dirige aos descendentes, a Noé e seus descendentes, e expressa qual é a sua vontade. Mas encontramos ainda uma terceira vez Deus falando àquela nação, dando ênfase àquilo que eles queriam, aquilo que ele queria, melhor dizendo. Gênesis 9, versículo de número 7 diz: mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A ordem estava muito clara e repetida 3 vezes, mas aquela nação, aquela geração, estabeleceu em seu coração o desejo e o propósito de desobedecer. Não, Deus disse uma coisa, mas nós vamos fazer completamente o oposto daquilo que Deus quer. Veja Gênesis capítulo 11, versículo de número 4, a Bíblia diz que eles se uniram e disseram em uma só voz: façamos uma cidade, edifiquemos uma torre. Aí eles dizem o propósito: para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Deus quer uma coisa, mas nós vamos fazer outra. Vamos afrontar, fazer frente ao propósito de Deus. E nos nossos dias, meus irmãos, não se engane, não é diferente. Muitas pessoas se juntam para fazer frente àquilo que Deus quer. Muitos homens e líderes de nações se reúnem para discutirem meios de afrontarem os projetos de Deus. Com esse intento no coração, eles criam leis anticristãs, promovem o secretismo religioso, tentam desconfigurar o conceito de família. Veja que coisa tão atual. É preciso, na nossa geração, tornar a discutir aquilo que é óbvio. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Veja que essa desconstrução social está gerando uma geração completamente devota ao pecado, uma geração que não sabe mais discernir entre o certo e o errado. Chegou ao ponto, de que nós devemos discutir novamente aquilo que é óbvio, aquilo que está claro. Eles tentam estabelecer paradigmas sociais que desprezam os valores bíblicos, aquilo que acontece lá em Isaías. Eles tentam normatizar o pecado ao ponto de que as pessoas olhem para o certo e achem o certo errado. Olhem para aquilo que é errado e achem aquilo que é errado certo. Isso são construções sociais, são projetos de globalismo que nascem no coração de homens com o mesmo espírito do anticristo e visam frustrar e visam afrontar os planos de Deus. Mas olha o que diz o nosso ponto central. Um texto complementar à verdade prática. Diz assim: o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. E, meus irmãos, o problema ali em Babel não era edificar, não era construir,
não era se unirem e falar uma só língua. O problema maior de Babel era justamente os propósitos por trás daquela empreitada. Pois os motivos eram orgulho, os motivos de construírem aquilo ali eram desobediência e rebelião. Eram os motivos que estavam no coração dos homens daqueles dias. E note, e eu acho isso aqui muito importante você frisar e você aprender, existe uma diferença entre afrontar, não concordar, tentar desobedecer, fazer frente ao projeto, ao plano de alguém, uma diferença entre afrontar e uma diferença entre impedir. É uma diferença gritante, pois por mais que os homens invistam seus recursos e suas forças para refrear e frustrar o plano de Deus ou os planos de Deus, o seu trabalho, o seu esforço será debalde, será em vão, pois os planos de Deus não podem ser impedidos. Os homens podem afrontar, mas não podem impedir. Isaías capítulo 46, versículo de número 10, Deus disse assim: o meu conselho vai permanecer firme. O homem não pode abalar o meu conselho. Os investimentos dos homens não podem abalar o meu conselho. As leis criadas na terra não podem balançar o meu conselho. O que os homens fazem lá não me afetam aqui. O meu conselho está firme. E eu vou fazer toda a minha vontade. Existe essa diferença entre afrontar e impedir. Podem afrontar, podem se levantar, podem secretamente maquinar em planos maquiavélicos, mas não podem impedir o plano de Deus. Ouçam os corruptos da nação, ouçam aqueles que tentam se levantar contra a obra de Deus. Será debalde o esforço de vocês. Vocês podem tentar, mas jamais terão êxito naquilo que vocês estão intentando fazer. Vossos esforços não terão sucesso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por isso, podemos ir ao primeiro ponto da nossa lição, tendo já falado sobre esses conceitos introdutórios. O primeiro ponto da lição, quero que você pegue sua revista e acompanhe comigo e vá fazendo aí os rabiscos, né? Se é que você não baixou o esboço da lição. Diz assim: a segunda civilização. Perceba que dentro dessa lição está inserido aqui como alicerce daquilo que o autor está tratando o capítulo 9 de Gênesis, capítulo 10 e o capítulo de número 11. São os alicerces da nossa lição de hoje. E nesse tópico, no tópico de número 1, veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. A dispensação da inocência havia passado, ficado para trás, e agora estava entrando em vigor um novo tempo, aquilo que nós chamamos de dispensação do governo humano. Você pode ter um entendimento diferente do nosso, nós somos dispensacionalistas, e se você tem um conceito diferente, eu respeito, né? Então, olhamos para o capítulo 9 do livro do Gênesis, capítulo 8, capítulo 9, e entendemos que a dispensação do governo humano estava se estabelecendo. Deus estava firmando um pacto com Noé. E a Bíblia vai nos dizer, ou melhor dizendo, a lição diz assim: todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se em uma atitude desonrosa, uma atitude feia, ele se rebelou e inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Meus irmãos, a primeira geração, que são os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, isto é, a primeira civilização, essa civilização destes homens foi marcada pela uma entrega completa ao pecado, por uma extrema corrupção. Veja o que diz Gênesis, capítulo 6, versículo de número 5. E viu o Senhor a maldade do homem, e que os seus pensamentos eram continuamente maus. Esse é o diagnóstico divino. Os pensamentos do homem são maus sempre, de manhã, de tarde, de noite, continuamente maus. Versículo 11 e 12 do mesmo capítulo, do capítulo 6,
A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e diz assim: a terra está corrompida e toda a carne corrompeu-se no seu caminho. O que significa a palavra caminho? Significa o modo de vida, significa o proceder, significa a cultura, significa as convicções religiosas. E Deus disse que o caminho de toda a carne estava em extrema corrupção. Infelizmente, a segunda civilização, uma geração após essa geração, a geração dos homens pós-diluvianos, foi rapidamente contaminada e influenciada pelos desvios e sentimentos facciosos da primeira. Veja que um dos protagonistas dessa decadência foi um dos filhos do piedoso Noé, Cã. Veja que a Bíblia, em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo de número 29, narra-nos um momento em que Noé ele sai da arca e ele volta à sua função original, a ser lavrador da terra. E ele planta uma vinha, 9 e 20 de Gênesis. Depois de plantar da vinha, quando chegou o momento da colheita, ele não só colhe o fruto da vide, mas também se embebeda com o vinho que ele produziu. Embebedando-se Noé, ele caiu nu dentro de sua tenda e as suas vergonhas ficaram expostas. O que é que a Bíblia nos diz? Cã, um de seus filhos, viu a nudez de seu pai dentro de sua tenda e tomou uma atitude vergonhosa. Chamou seus irmãos e expôs o seu pai ao escárnio. Essa atitude de Cã, e através dessa atitude de Cã, conseguimos enxergar alguns sentimentos que seriam a base do caráter dos homens que edificariam a Torre de Babel. Veja alguns sentimentos que podemos inferir a partir dessa atitude de Cã. O primeiro deles é que ele sentiu prazer em ver a decadência de seu pai. Ele viu seu pai naquela situação e aquilo não lhe causou tristeza no coração. Ele sentiu prazer em ver aquilo ali. Eu não falo de um prazer sexual, porque alguns comentaristas e até o líder dos desigrejados, o pastor Caio Fábio, ele diz que Cã viu Noé ali, viu Noé bêbado e teve relação sexual com Noé. E eu não sei de onde essas pessoas tiram esse tipo de pensamento, um pensamento completamente avesso àquilo que a Bíblia está falando. Quando olhamos para... A Bíblia não fala em nenhum momento que ele teve relação sexual com Noé. Mas a Bíblia diz que ele expôs a vergonha de seu pai, chamou seus irmãos, aí ó, o velho bêbado aí, vocês estão vendo aí? Olha, todo nu aí deitado bêbado dentro da tenda. Qual é a moral que esse homem tem para nos corrigir? Ele se sentiu feliz, ele não teve o mesmo sentimento de Sem e de Jafé, que cobriu a nudez de Noé. E perceba que dentro dessa atitude, muitas pessoas seguem o mesmo caminho de Cã, se alegram ao verem os erros das outras pessoas. Essas pessoas, elas caminham no erro, elas estão no erro, elas estão pisando em falso, e quando veem outras pessoas errando também, pisando em falso também, chegando ao fundo do poço, elas sentem prazer. E no caso de Cã, é triste, porque era seu próprio pai, uma pessoa que ele deveria amar. O amor, meus irmãos, não se alegra com o fracasso de quem é amado. O amor não sente prazer em ver a desgraça dos outros. Isso não é amor, isso é inveja. Eu conheço muitas pessoas assim. Você conhece pessoas assim? Que se alegram quando as outras pessoas estão passando por momentos difíceis? Meus irmãos, é um caso muito sério. É o primeiro sentimento que podemos inferir a partir da atitude de Cã. Seus irmãos, ao contrário dele, quando viram seu pai, tudo indica que sentiram tristeza no coração. Pegaram um pano e cobriram o velho Noé. Não, nosso pai não pode ficar exposto à vergonha dessa forma. Tanto que quando Noé desperta dos efeitos do vinho, ele louva e abençoa Cã, Sem e Jafé. Mas quanto a Cã e a sua descendência, Noé ele profere uma maldição. Meus irmãos, em segundo lugar, podemos falar que Cã, com suas atitudes, não honrou seu bondoso pai, demonstrando um espírito de ingratidão e rebelião. E é justamente aqui esse sentimento de ingratidão e rebelião
que marcaria os homens daquela geração. Parem para pensar um pouco comigo. Noé, ele gastou muitos anos de sua vida construindo a arca. Foram muitos anos. E na construção dessa arca, Noé, ele empenhou o seu vigor, o seu tempo. Ele gastou literalmente a sua vida nessa empreitada. Qual era o propósito de Noé? Primeiro, obedecer a Deus. Mas também Noé queria colocar a sua família dentro da arca em segurança, para que eles passassem pela tempestade do dilúvio em segurança. E meus irmãos, a primeira atitude de Cã, depois de que eles saíram da arca, foi expor a vergonha de seu pai, que tanto lhe amou, que tanto trabalhou para o seu bem-estar, que tanto trabalhou para que ele pudesse pisar novamente em solo firme, em segurança. Isso denota ingratidão. Isso mostra uma rebelião. E foi justamente isso que aconteceu em Babel. Deus tinha uma vontade para os homens daquele tempo. Os homens estavam ali por pura graça e misericórdia de Deus. Deus não destruiu a humanidade por completo. Era graça de Deus aqueles homens estarem respirando. Era graça de Deus aqueles homens estarem vivendo. E os homens não fizeram caso disso. Colocaram em seu coração o objetivo e o propósito de desobedecer. E isso demonstrava extrema ingratidão. E uma coisa que machuca, meus irmãos, é a ingratidão. Quando você passa por uma situação de ingratidão de uma pessoa que você ajudou, de uma pessoa que você cuidou, de uma pessoa que você estendeu a mão, que você levou pancada, que você defendeu, talvez você já tenha passado por isso. Depois você vê essa mesma pessoa lhe ferindo. O que é que você vai sentir? Vai sentir tristeza. Por que essa tristeza nasce no seu coração? Ingratidão. Fiz tanto por aquela pessoa e ela me trata dessa forma. Essa é a paga que ela me dá. Talvez seja esse sentimento de tristeza que teve no coração de Deus. Fiz tanto por essa geração. Tenho abençoado esses homens. E é isso que eles se juntam a fazer. Falam todos uma mesma língua, mas estão utilizando essa unidade, essa união e os recursos que eles têm para me desobedecer? Não. Vamos descer, vamos confundir as línguas. E veremos mais à frente que até o juízo de Deus foi mesclado com graça. Por isso, podemos caminhar aqui por a nossa lição e chegando ao segundo subponto que diz assim: o enfraquecimento da doutrina de Noé, e o terceiro subponto diz o descaso para com o mandamento divino. Se você olhar o livro do Gênesis até o capítulo que estamos estudando, capítulo 9 ao 11, você vai perceber que até então os exemplos de desobediência sempre foram maiores do que os exemplos de obediência. Sempre houve homens que se voltaram mais à desobediência do que à santidade e às coisas espirituais. Na primeira geração, os filhos de Deus, eles perderam a sua identidade de servos do Senhor, de servos de Deus, ao se juntarem com as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo de número 2. Viu os filhos de Deus, as filhas dos homens, a sua beleza, e as tomaram por mulher. E quando eles se uniram às filhas dos homens, não foram os filhos de Deus que influenciaram as filhas dos homens, foram as filhas dos homens que influenciaram os filhos de Deus. E os filhos de Deus perderam a sua identidade de servos. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com as pessoas que lhe rodeiam, porque elas podem estarem influenciando você para as coisas que desagradam a Deus. Veja que na segunda geração, Noé ainda era uma voz profética em seus dias. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, ele era um pregador da justiça. Noé pregava a justiça de Deus. Noé pregava a vontade de Deus. O Espírito de Cristo estava sobre Noé, protestando contra os homens daquela geração. E quando olhamos para Noé como voz profética, percebemos que seus dias estavam chegando ao fim. Aquela voz profética estava se calando diante daquela geração que não tinha uma firmeza espiritual. Os filhos de Noé e seus descendentes não tiveram a mesma firmeza espiritual de seu pai. Não.
Logo após a morte de Noé, Gênesis 9:29, e Noé viveu tantos anos e morreu, aquela geração, seus filhos, eles foram miseravelmente influenciados pelo mau exemplo da descendência de Cã e de Canaã. E mais uma vez, a história tornava a se repetir. E o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e 33, evidencia uma verdade que nós devemos atentar, que diz: as más confessações corrompem os bons costumes. Meus irmãos, as filhas dos homens influenciaram os filhos de Deus. Os descendentes de Cã e Canaã influenciaram os filhos de Sem e os filhos de Jafé. Nós devemos ter muito cuidado com as amizades que nos distanciam das coisas espirituais, amizades que nos afastam de Deus, que nos conduzem a caminhos perigosos, nos levam à frieza espiritual. A descendência de Caim e de Cã ainda hoje tenta desvirtuar e matar espiritualmente a descendência piedosa de Sete e de Sem. Nós, os filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, fazemos parte de uma linhagem piedosa. Fazemos parte da linhagem daqueles que invocam o nome do Senhor. E nós devemos ter cuidado com as nossas amizades. Devemos ter cuidado com aquilo que nós conversamos com outras pessoas. Devemos ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. A todo momento, a geração de Caim, a geração de Cã está convidando os filhos de Deus ao pecado. Está chamando os filhos de Deus ao campo. Veja que o convite de Caim a Abel ainda hoje pode ser ouvido. Vem, vamos comigo, vamos sair, vamos ali. E esse convite, às vezes é pelo Instagram, às vezes é pelo WhatsApp, às vezes é pelo Facebook. Esse convite é sorrateiro, é maldoso, é mesclado com amizade e com mentira. E por trás desse convite existe a morte espiritual. E nós devemos ter cuidado com o convite da geração de Caim e da geração de Cã. O segundo ponto da nossa lição nos diz assim: o globalismo de Babel. E a lição começa dizendo: naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo e uma só cultura. E aqui temos dois subpontos. O primeiro deles nos diz assim: uma só língua e um só povo. E à luz do texto bíblico, Gênesis 11, capítulo 1, o comentarista da lição, ele diz assim: pelo que podemos inferir, veja o que diz Gênesis 1 e 11, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Desculpem. Uma mesma língua e uma mesma fala. E a partir disso, o autor da lição ele coloca o seguinte: inferimos do texto sagrado que não havia sequer dialetos ou sotaques quanto à unidade linguística. A unidade linguística era absoluta. Veja que existem diferenças de sotaques mesmo dentro de um único estado. Aqui no sertão, nós temos algumas palavras com alguns significados que têm um sentido diferente na capital. Aqui nós temos um linguajar, uma forma de falar, um sotaque. Lá, eles têm outro sotaque, né? Eu estou falando aqui porque é mais perto da gente. Mas eu sei que existem outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. O sotaque é diferente. Por exemplo, aqui nós falamos oito, né? E geralmente as pessoas que vêm lá de Recife falam oito, né? É uma coisa mais ou menos assim. Mas existe também o linguajar, o sotaque. Mas lá em Babel, a unidade linguística era tamanha que o escritor da lição ele disse que não havia nem sotaque e nem, deixa-me ver aqui, e nem dialeto. Isso é interessante. Eles falavam um único idioma. E que idioma seria esse? Qual era o idioma falado pelas primeiras civilizações, de Adão até a Torre de Babel? Alguns dizem, baseados na tradução judaica, alguns comentaristas até acreditam nisso, que o idioma falado naqueles dias era o hebraico.
mas nós não dispomos de elementos bíblicos suficientes para alegar com certeza de que o idioma falado de Adão até Babel era o hebraico. Simplesmente nos restringimos a nominar esse idioma, essa língua desconhecida, como o idioma adâmico. Se alguém perguntar qual era a língua falada, a resposta é o idioma adâmico. O que era o idioma adâmico? Não sabemos. Deuteronômio 29 diz que as coisas que não foram reveladas são para Deus, e as que foram reveladas para nós e nossos filhos. O certo que a Bíblia diz é que eles estavam reunidos em um só lugar, falavam uma só língua, era um só povo que tinha um só idioma, um idioma tão fechado em si que não dava espaço nem para sotaque e nem mesmo para dialeto, era uma só língua. O segundo subponto deste tópico da lição nos diz assim, a construção de Babel. E o texto da lição diz, os filhos de Noé não eram ignorantes, atenção a isso aqui, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Veja que a visão bíblica difere da visão histórica secular, contaminada com o evolucionismo. Os homens primitivos não eram seres débeis, não eram seres débeis, ignorantes e animalescos. Eram homens extremamente inteligentes, capazes de construir, de edificar, de criar e de empreender os mais complexos projetos que se poderia pensar. E olhando para a construção em Babel, eu quero aqui expor a união daqueles homens. Isso é digno de nota. A união deles em edificar essa cidade e construir essa torre apenas com a matéria-prima que tinham disponível para tal empreitada. Meus irmãos, veja que eles tinham muita dificuldade para colocar em prática esse projeto. Tudo indica que as terras de Siná eram terras planas e aquela construção demandava muito material, muito esforço e eles não tinham tudo o que precisavam. Veja, versículo 3 do capítulo 11 diz assim, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos. Não tinham pedras. Não temos pedras, então não vamos construir. Não, vamos fazer tijolos. Olha, mas se a gente fizer tijolo, a gente não vai ter cal. E o que é que a gente vai fazer? Providencia em betume. Perceba que as dificuldades não impediram aqueles homens de colocarem em prática e avançarem em seus projetos maquiavélicos. Quem dera os filhos de Deus fossem assim. Não no quesito de empenhar os seus esforços para a maldade, mas no quesito de não desistirem frente às dificuldades. Perceba que aqueles homens não pararam mesmo com as limitações que tinham. Não pararam nos primeiros obstáculos, nos primeiros empecilhos. Porém, os filhos de Deus, eles deixam muito a desejar nessa questão, porque eles desistem da obra, desistem das coisas espirituais, desistem de seus trabalhos, de suas vocações facilmente. Logo no despontar da primeira dificuldade, muitos já estão dizendo, isso não é para mim. Eu vou parar, eu vou desistir, isso não vai dar certo. Mas esse não foi o espírito dos homens que estavam edificando Babel. Olha, tem dificuldade, falta isso, falta aquilo, não, mas vamos trabalhar, vamos criar, vamos fazer, vamos edificar. Com nós não deveria ser diferente. Quando surgissem as dificuldades, não, mas Deus está conosco. Quando surgissem os obstáculos, vamos transpor esses obstáculos, porque Deus vai nos ajudar, o Senhor vai nos dar força. Mas pelo contrário, queremos desistir. E a Bíblia vai nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós devemos nos empenhar, é um conselho que fica aqui, uma advertência, uma verdade que precisa ser praticada. Não devemos desistir nas primeiras dificuldades. Devemos nos empenhar em ir até o fim em nossos projetos. Projetos esses que estejam de acordo com os planos e os propósitos de Deus. E ainda dentro desse subponto, eu quero aqui elencar alguns objetivos que estavam por trás da construção daquela torre. São muitos, mas vou enumerar apenas 3. Acompanhe comigo o raciocínio e vá anotando aí os 3 objetivos. O primeiro objetivo da construção daquela torre era fazer um desafio a Deus.
isso fica subentendido dentro do texto bíblico, pois eles disseram: vamos construir uma torre cujo cume toque nos céus. E aqui nós temos pelo menos duas possibilidades. Com o objetivo de construir aquela torre, aqueles homens, talvez, eles tivessem sido descrentes quanto à promessa de Deus. Preferiram confiar em sua própria força do que na promessa de Deus. Como assim, irmão Murilo? Deus havia prometido àquela geração que não mais tornaria a destruir o mundo com um dilúvio. Tanto é que ele colocou até um sinal no céu, o arco-íris. E Deus, esse é o meu sinal de que a minha promessa ainda está de pé. Se você sair na rua hoje e o tempo tiver aquele clima chuvoso, pode ser que você veja o arco-íris. Ao ver o arco-íris, lembre-se dessa promessa de Deus. Deus está dizendo: minha promessa está de pé. Não vou tornar a destruir o mundo com um dilúvio. O dilúvio nunca mais tornará a acontecer. Mas aqueles homens foram incrédulos quanto à promessa de Deus e parecem ter construído essa torre tão alta. Caso se Deus quisesse destruir novamente o mundo com um dilúvio, mandar outro dilúvio, eles podiam subir nessa torre. Eu quero que você veja a imagem da torre, não era algo circular, vai ficar aí na tela do vídeo. Era um zigurate, o zigurate parecia uma pirâmide com algumas escadinhas, né? Veja aí na imagem do vídeo como era a Torre de Babel, não era algo circular. Então eles construíram isso com o objetivo talvez de se abrigarem ali na torre, de se protegerem de um possível dilúvio. Ou então eles queriam subir tão alto, tão alto, tão alto, e ao ponto de chegar no lugar onde Deus estava e fazer frente a Deus, guerrear contra Deus. E eu acho bonito essa expressão, é bonito no sentido de que eles tentaram se aproximar de Deus, não pela santidade como fez Enoque. E a Bíblia diz: em santificação ninguém verá o Senhor. Eles tentaram subir ao céu por meios errados. E a questão que envolve aqui esse pensamento é que Deus, ele derruba não só aquela torre, mas espalha os homens, porque eles queriam chegar até o céu por caminhos que não agradavam a Deus, e jamais isso vai acontecer. Os homens não confiaram em Deus, tentaram chegar por meios indevidos até a presença do Altíssimo, mas isso não aconteceu. Em segundo lugar, a edificação daquela torre foi marcada pelo orgulho e pela ambição. Veja o que eles disseram: façamos um nome. Eles queriam fama. Queriam, de alguma forma, serem lembrados. Mas fica aqui a advertência: quem se ergue pelo pecado tem o seu nome sepultado na vergonha e no esquecimento. Aqueles homens, nem mesmo seus nomes são mencionados. Alguns comentaristas dizem que em cada pedra da torre, em cada pedra daquele zigurate, eles escreveram seu nome. Os homens que estavam construindo estavam escrevendo seus nomes em cada pedra daquela edificação. E na Bíblia, biblicamente, os nomes são apenas um comentário. Mas biblicamente, o nome deles nem mencionado é. Porque quem se ergue com meios pecaminosos tem seu nome sepultado no esquecimento e na vergonha. Até no meio secular, quem quer crescer machucando as outras pessoas, quem quer se levantar ferindo os outros, passando por cima dos outros, de maneira pecaminosa, mentindo, enganando, dissimulando, saiba de uma coisa: seu nome não será lembrado, seu nome será esquecido e seu nome será exposto à vergonha. Quem se ergue pelo pecado, repito mais uma vez porque eu achei isso muito forte, tem o seu nome sepultado na vergonha e no esquecimento. E em terceiro lugar, a construção daquela torre era uma evidência de desobediência e rebelião, sentimento de Cã. Perceba que eles disseram: para que não sejamos espalhados, fazendo frente, justamente à ordem e aos propósitos de Deus. O sentimento que estava por trás da construção era desobediência e rebelião. Temos aqui um terceiro subponto que nos diz assim: a intervenção de Deus em Babel.
e temos 3 subpontos aqui que nos dizem a confusão das línguas, o efetivo povoamento da terra e a eleição de Sem. O texto da lição nos diz assim: a rebelião daqueles homens fora realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide simplesmente espalhá-la. Perceba que o versículo 1 do capítulo 11 de Gênesis, versículo 1, versículo de número 7, melhor dizendo, nos diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a língua para que não entendam um a língua do outro. Perceba que Deus desceu, mas Deus não desceu como um espectador. Deus desceu como um juiz que tem autoridade para impor a sua vontade. E mesmo em face de seu juízo, Deus, ele demonstra a sua graça. Pois mesmo naquela ocasião, naquele momento ali em que Deus está julgando os homens daqueles dias, a Bíblia diz que Deus simplesmente não destruiu os homens. Ele podia fazer isso. Deus podia simplesmente com um sopro derrubar a torre, derrubar a cidade e matar todos os homens, ou mandar fogo do céu, ou um raio, ou uma coisa dessa natureza, um estalar de seus dedos e tudo aquilo ia sumir. Mas Deus não fez isso. Deus havia prometido que não mais destruiria a terra e ele cumpriu essa promessa. Deus cumpre com suas promessas. Ele simplesmente espalha os homens, confunde as línguas. Veja que havia graça, mesmo em meio ao juízo de Deus. Outra nota dentro desse terceiro tópico da lição é que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao versículo de número 9, a Bíblia diz que assim como os céus são distantes da terra, assim também são os planos de Deus em relação aos nossos planos. Os pensamentos deles são mais altos. Os planos deles são melhores. Os planos de Deus são infalíveis com relação aos planos falidos e imperfeitos dos homens. E meus irmãos, a lição que fica desse episódio aqui que estamos estudando, e propriamente nesse terceiro ponto da lição, é que nós não podemos insistir em planos falidos. E há pessoas que são especialistas nisso. No caso aqui de Babel, esse plano estava completamente reprovado por Deus. E há coisas nas nossas vidas, há projetos, sonhos que fazem parte da nossa vida, que Deus disse assim: não quero isso, não estou de acordo com esse plano, não é a minha vontade, isso aí não vai dar certo. E a gente abraça esse plano falido assim, com todas as forças, dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Mas Deus já disse não, Deus tem coisa melhor. Não, Deus pode até ser melhor aquilo que Deus tem, mas eu quero é isso aqui. Aí se abraça com um plano que nunca dará certo. Aí quando as portas se fecham, quando a casa cai, quando os planos são frustrados, aí começa a ficar pelos cantos dizendo: deu tudo errado, é o fim, acabou, chegou aqui, é o ponto final. Não pense isso. Quando seus planos, que não estão de acordo com os planos de Deus, falirem e ruírem, não é o fim. É o início do plano e do projeto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Às vezes, meus irmãos, é necessário que Deus feche algumas portas. Que Deus crie algumas situações que vão nos incomodar para que os planos dele comecem a acontecer. E se você está lutando contra os planos de Deus, se você está insistindo em um projeto falido, tenha certeza disso, as portas vão se começar a fechar. Teus projetos não vão dar certo. Mas quando isso acontecer, é Deus dizendo: tenho algo melhor para você. Essa porta pequena do teu plano se fechou, mas eu tenho uma porta maior para abrir. Olha, isso que tu estava investindo não deu certo. É porque eu tenho algo maior. O meu investimento é maior do que o teu investimento. Aguarda o plano de Deus, aguarda a minha vontade ser executada na tua vida. É graças a Deus por isso. E meus irmãos, para concluir aqui a nossa lição, ainda temos mais uma consideração a ser feita dentro desse terceiro tópico da lição, que a Bíblia vai nos dizer, em contraste com aquela geração desobediente, Deus ele levanta um homem obediente e disposto a caminhar por fé. Veja que no mesmo capítulo
onde está inserido o evento de Babel, temos aqui o chamado de Abraão. A Bíblia fala de Abraão: e tomou Tera Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles para Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Veja só, a terra da descendência que desagradava a Deus. E vieram ali até Arã e habitaram ali. Gênesis 12:1 fala sobre o chamado de Abraão, e nós devemos olhar para o exemplo de Abraão. Canaã, o filho de Cã, e seus descendentes colocaram em seu coração fazer frente aos propósitos de Deus. Mas aqui Deus está levantando um homem que irá lhe obedecer e irá caminhar por fé. Nós devemos tomar como exemplo a vida de Abraão, que rompeu com Babel, que rompeu com seu passado e caminhou esperando a cidade celestial. Abraão passou pelas terras de Canaã, mas não foi influenciado pelo mau exemplo daquela geração. Houve erros? Houve falhas? Houve. Mas Abraão sempre esteve de pé diante de Deus. Abraão viveu por fé e isso lhe foi imputado como justiça. Ele é um contraste de uma geração que visa desobedecer e uma geração que caminha por fé e por obediência. São apenas alguns singelos comentários na lição de número 9. Concluímos assim a nossa lição, agradecendo muito a Deus por esse momento em que desfrutamos de sua palavra, e também quero estender a minha gratidão a você que esteve até aqui nesta pré-aula. Deus lhe abençoe muito. Desejo a todos vocês uma ótima aula, um ótimo começo de semana e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.